Boa noite a todos, né? Começamos o nosso 15º momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Boa noite, Tiago. Boa noite aí todo mundo que chegou. Já estamos na 9ª semana letiva do curso e eu estava falando com o Kelvin, né? Só para lembrar que na 11ª a gente tem a aplicação da segunda avaliação conceitual, né? Então a gente vai fazer a aplicação sobre o tópico, né, final da nossa disciplina, que é Introdução à Análise Matricial de Estruturas, hoje, na quinta e na próxima terça, lembrando que na próxima quinta é feriado. Mas esses dias eles são suficientes para a gente trabalhar exaustivamente esse tópico, tá? Que na verdade ele estava programado para ser iniciado nessa semana, mas na verdade a gente começou mesmo na semana passada, nas aplicações do momento síncrono da semana passada. Eu vou fazer mais uma aplicação dentro do que a gente comentou também na semana passada, que é utilizar o método das forças para construir elementos que vai me dar condições de aplicar efetivamente a análise matricial de estruturas para análise de viga e de barras retas. Nesse curso aqui, a gente não vai analisar, por exemplo, treliça e pórtico. Eu poderia fazer isso? Sim, mas eu acho que dentro da janela que eu planejei aqui, fazendo a prova na 11ª semana, para atender os condicionantes da resolução, não dá tempo. Para quem não viu elementos finitos, ia ficar muita coisa, né, muito assunto, e para pouco tempo de praticar e assimilar. Eu prefiro colocar esses pontos, né, com aplicações que são fáceis de se entender, e depois a generalização, quem quiser, consegue fazer sozinho, ou em elementos finitos, na verdade, você vai ver isso tudo novamente na primeira parte do curso, tá? Então, quem já fez elementos finitos, né, já tem todo esse conteúdo, então, né, na verdade, isso daqui é só uma outra apresentação de coisas que eles já viram lá em elementos finitos. Então, deixa eu vir aqui para o quadro. E aí eu peço que alguém, né, como todos os vídeos, me fale se está tudo ok. Ok, professor. Perfeito. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa viga aqui bem gastada. Resolver essa viga bem gastada significa determinar as reações dessa viga aqui, tá? De comprimento L e de carregamento de comprimento L, de carregamento uniformemente distribuído W e de rigidez constante EI. Então, eu tenho aqui a rigidez EI, vou denominar aqui esse ponto de A e esse ponto de B. Vamos lá. Então, a intenção aqui é determinar as reações de apoio, né, em A e em B, a partir das condições aqui apresentadas, que é o carregamento uniforme distribuído W e rigidez constante EI. Primeira pergunta que a gente faz, né, qual é o grau hiperestático dessa estrutura, né? Originalmente, a gente tem quantas reações aqui nesse apoio A? 3. 3 reações, e no apoio B, mais 3 reações, então eu teria, né, 6 incógnitas. Como eu tenho 3 equações de equilíbrio, então 6 menos 3 me daria 3 graus, né, hiperestáticos, né? Mas, como eu sei também que essa viga, que esse elemento estrutural é uma viga, na verdade, a reação horizontal aqui, ela não vai fazer sentido, tá? Porque eu não tenho nenhuma força na horizontal, eu tenho que uma reação aqui é igual a outra, tá? E ela não me gera nada aí em termos de interesse nosso, que é quantificar, por exemplo, não é, força cortante e momento fletor também na minha estrutura, nas estruturas de viga que a gente vai, né, aplicar aqui no final do momento síncrono. Então, originalmente eu teria 3 graus, né, hiperestático, mas na verdade esses 3 se transformam em 2. Né? Na construção, né, porque
para eu aplicar o método das forças, o primeiro passo é justamente construir o sistema isostático equivalente. Depois eu vou contextualizar, né? Na verdade, aqui é um exercício do método das forças que a gente vai construir algo que está ligado ao tópico final do curso, que é introdução à análise matricial de estruturas, tudo bem? Então, na verdade, aqui a gente precisa só de dois hiperestáticos no sentido de construir, né, o sistema estático equivalente a esse anterior e depois associar lá as equações de compatibilidade para a gente resolver esse problema, tá? Então, o sistema estaticamente equivalente que eu vou construir aqui é esse daqui. Eu vou pegar aqui o apoio A, eu vou permanecer com ele e eu vou liberar, na verdade, duas reações aqui desse engaste, que seria a reação vertical, tá? Que eu estou assumindo que ela é de baixo para cima, e se não for a conta, vai me mostrar que não, mas na verdade eu sei que é. E o momento aqui, não é? A reação de momento no apoio B, que eu também vou liberar. Originalmente aqui, né, para fazer sentido, eu teria que deixar aqui esse apoio, né, com restrição na horizontal, porque eu não vou liberar esse hiperestático aí, né, na horizontal, porque também ele não vai fazer sentido, tá? Ele não entra aí na jogada. Eu posso até tirar ele. Não, vou deixar ele aí, tá? Tudo bem? Para não criar confusão teórica aí na cabeça de vocês. Agora, se eu tivesse força na horizontal, obrigatoriamente eu teria que colocar aí esse hiperestático na horizontal, porque eu precisaria calcular essas reações, tudo bem? Na horizontal. Eu não vou fazer isso porque a intenção aqui é justamente definir o elemento, né, de viga, né, com dois nós, e associados a esse elemento de viga, eu tenho esses parâmetros cinemáticos aqui, que é o deslocamento na vertical e a rotação. Veja que eu não tenho um deslocamento na horizontal, eu não tenho um deslocamento na direção aqui, ó, x do meu problema. Tá? Se isso aparecesse, se eu tivesse 1 grau de liberdade cinemático também associado ao x, eu sairia do elemento de viga e iria caracterizar o elemento de pórtico. Não. Tá? A gente não vai fazer isso aqui no curso. Tudo bem? Então, por isso que eu não estou me preocupando aqui com a questão da reação em x. Tá? Porque o que eu quero aqui é só definir o elemento de viga, né? Associado ao deslocamento na vertical e o giro. Perfeito. Então, aqui eu tenho o meu carregamento W e tenho aqui o comprimento L. Né? Isso aí vocês estão cansados de fazer. Né? Cansados não, né? Vocês vão fazer, além desses exercícios, mais um exercício da lista. E, claro, né, eu convido vocês a fazerem os outros exercícios para, né, se prepararem para a segunda avaliação conceitual. Mas, assim, né, estão cansados de escutarem aqui essa sistemática de aplicação do método das forças, que é caracterizar o sistema estaticamente equivalente, liberar os hiperestáticos, calcular o momento real a partir do sistema estaticamente equivalente e depois, no lugar dos hiperestáticos, avaliar essa estrutura com as cargas unitárias para se estabelecer lá as equações de compatibilidade relacionadas aos hiperestáticos que foram aqui, né, liberados, né, explicitados aqui. Então, eu tenho a carga W, o ponto A e o ponto B. O ponto B aqui já definido. E o que eu vou fazer nessa estrutura é justamente calcular o momento real, né, o momento que a gente vai utilizar lá na composição das equações de compatibilidade. Teve um aluno também que me perguntou, professor, você só está fazendo um exemplo com um tramo, né? Com um tramo de viga,
E na lista de exercício tem mais tramos, né? Bom, eu vou aqui hoje tentar fazer um outro exercício, só que já com a aplicação de análise matricial de estruturas e deixar o desafio para que vocês façam ele pelo método das forças, para vocês verem a suadeira que é. Porque a intenção do método das forças é justamente resolver estruturas menores, né? Quando você aumenta, né, o grau de dificuldade, né, o grau de complexidade das estruturas, não adianta. Ela tem que ser analisada por um viés, né, numérico, né, de automatização, né, por meio da análise matricial e por tabela depois lá na frente por elementos finitos. Então aqui eu vou, por equilíbrio, agora com esse sistema equivalente, calcular as reações de apoio aqui, né, RAY e o MA aqui, né? Claro, veja, eu tenho uma, duas, três, quatro incógnitas, e no caso aqui eu vou ter duas equações de equilíbrio, né? Porque a terceira, somatória das forças em x, eu estou jogando fora, tá? Então, na verdade, eu tenho duas incógnitas a mais e eu vou precisar de duas equações de compatibilidade a mais que a gente vai mostrar como é que se faz isso já já. Então, eu vou utilizar aqui somatória das forças em y igual a zero. Então, eu sei que o RAY mais o RBY menos o WL é igual a zero. Tudo bem? Então, o RAY mais o RBY é igual a WL. Ah, professor, aqui eu já poderia assumir que, como essa estrutura é simétrica, com carregamento simétrico, vem metade para cá e vem metade para cá, na carga vertical. Tudo bem, mas eu quero que você chegue nesse resultado. Tá? Aqui é fácil ver isso, mas vai ter situação que você não vai conseguir. Então, vamos aplicar e enxergar que isso vai ser obtido. Tudo bem? E o somatório dos momentos em A, isso daqui igual a zero. Então, eu vou ter o MA positivo, né, que é essa incógnita, seguindo a regra da mão direita, menos o W vezes L sobre 2, né, negativo, menos W, L2 sobre 2, depois mais RB vezes o L, mais o RB Y vezes o L, depois mais o momento B incógnito igual a zero. Eu vou colocar aqui o MA, né, igual a WL2 sobre 2 menos RBYL menos MB. MB. E aí eu vou agora justamente compor a função momento fletor real lá, que vai ser aplicada nas cargas virtuais, né? No balanço energético que a gente faz a partir do princípio dos trabalhos virtuais. Veja, você que escolhe, porque assim, eu estabeleci aqui, eu defini esses dois hiperestáticos, mas você escolhe aqui quais são as incógnitas que você vai trabalhar em relação a explicitar aqui a partir da função momento real e momento virtual. O que eu vou fazer aqui é explicitar sempre essas duas incógnitas, mas veja, o hiperestático é esse. Então, as cargas virtuais elas vão ter que ser aplicadas nesse lado. A função momento que a gente vai definir aqui, a partir dessa seção, deixa eu pegar uma outra cor aqui, dessa seção aqui transversal S1 à esquerda. Claro, se eu pegar S1 à esquerda, o que eu vou colocar aqui em função é o RAY e o MA, que por tabela se relacionam com o RBY e o MB. Mas eu vou deixar eles mesmo como incógnitas, tudo bem? Calcular esses valores e depois, por essas duas equações aqui, calcular esses outros dois valores aqui de MB e RBY, tá? Perfeito. Então, eu vou agora calcular a função momento fletor. Então, a função momento fletor real, função momento fletor. Então, eu tenho aqui a estrutura que eu vou trabalhar
à esquerda, né, da seção. Então, eu tenho aqui a minha seção S1, tenho a minha carga, aqui W, tenho aqui a minha carga W, tenho aqui as minhas reações, que é o R, a Y, e eu tenho aqui o MA, aqui a minha coordenada, até a minha seção X, e a função momento real, né, que eu quero definir. Tá? Então, como é que eu calculo esse momento real? Somatória dos momentos na seção S1 igual a zero. Então, eu vou ter RA e menos RA y vezes x, mais o MA, depois mais o W x2 sobre 2, depois mais a função que eu quero descobrir, que é o momento real, isso daqui igual a zero. Tá? Ai, não saiu aqui. Por que não saiu? Aqui eu escrevi e não saiu na lousa. Deixa eu escrever de novo aqui. Agora foi. R, A, Y, vezes o x, mais o MA, mais o WX2, mais o MR. Tá? Então, o momento real aqui, ele vai ser o R, A, Y, vezes o x, menos o MA, menos o WX2 sobre 2. Bom, isso daqui, engraçado, tá dando um... Apesar daqui no meu tablet tá legal, aqui não tá ficando tão bom. Mas, perfeito, eu vou avaliando aqui. Essa equação aqui eu não tô, vamos dizer assim, dedicando aqui muitos detalhes, porque isso daqui é coisa de mecânica dos sólidos. Isso aí a gente já fez milhares de vezes, tá? Então, eu acho que é fácil, né, de entender. Agora, a gente vai, na verdade, avaliar as funções momento, né? Funções momento virtual, né, para as cargas unitárias, né? Carga unitária na vertical no apoio B e o momento unitário, né? E o momento unitário também no ponto B. Então, primeiramente eu vou querer compor a função momento fletor para a minha estrutura isostaticamente equivalente à estrutura original, né? Que é essa daqui, para a situação de carga unitária, né, associada ao meu hiperestático, a um dos hiperestáticos. Então, eu tenho aqui o comprimento L da viga. E a intenção agora é calcular as reações de apoio e definir o momento. Né? Então, aqui eu tenho essa reação aqui, né, é A, B, R, A, Y, né, desse sistema virtual, e eu tenho aqui esse momento aqui, que eu vou chamar também de MA. Então, dessa estrutura daqui eu tenho. Deixa eu voltar aqui. Coloca aqui o momento MA. Então, eu vou ter aqui somatório das forças em Y igual a zero. Eu tenho 1 menos RAY, isso daqui igual a zero. Isso implica que o RAY vale 1. O RAY vale 1. E o somatório dos momentos em A igual a zero, eu vou ter 1 vezes L, né? 1 vezes o L, menos o MA, menos o MA, isso daqui igual a zero. Então, o MA vale L. Tá?
Perfeito. Então, para eu calcular agora a função momento virtual, eu vou utilizar a mesma lógica da seção, pegando-se à esquerda da mesma, tá? Para definir aqui a função momento virtual. Então, eu tenho aqui a minha estrutura, a seção S1, o momento virtual que eu quero calcular, no mesmo sistema de coordenadas x do momento real, para não dar confusão, porque a gente vai ter que aplicar uma integral. E aqui eu tenho, né, a reação de apoio na vertical e o momento aqui que vale L. E aí, para eu encontrar essa função momento fletor, basta eu aplicar o somatório dos momentos na seção S1 igual a zero. Então, eu vou ter aí menos L mais 1 vezes x mais a função momento virtual, isso daqui igual a zero. Então, o momento virtual aqui, ó, o momento virtual, ele vale L menos x. Pronto, já encontramos o momento virtual para a situação da carga unitária associada ao primeiro hiperestático, que foi o RBY. Agora a gente vai colocar o momento unitário para encontrar a outra expressão de momento virtual no sentido de compor as duas equações de compatibilidade, né? Porque aqui a gente sabe que nesse ponto daqui, tanto o deslocamento na vertical quanto na rotação vale zero. E aí a gente vai aplicar, né, o PTV lá, né, o princípio dos trabalhos virtuais, para justamente, a partir dessa situação, definir uma equação de compatibilidade cinemática, ou seja, o trabalho da carga virtual no deslocamento real, que é zero, tem que ser igual àquela integral, né, que é o momento real vezes o momento virtual dividido por EI. Tá? Perfeito, isso daqui não é novidade, isso daqui já foi, né, conteúdo dado. Estamos aplicando mais uma vez. Então, vamos colocar a outra situação, que é o momento unitário, né? Então, a gente vai aqui pegar a minha estrutura, né? Aplicar uma carga de momento unitário na extremidade x igual a L. E aí, calcular as reações aqui, né? Calcular as reações aqui. Então, eu vou ter uma reação A aqui, B, eu vou ter uma reação RAY e eu vou ter uma reação de momento aqui que eu vou chamar de MA. Não. Deixa eu diminuir aqui. Vamos, meu querido. MA. Perfeito. Então, eu vou somatória das forças em Y igual a zero, aí eu vou ter RAY igual a zero, e somatória dos momentos em A igual a zero. Isso implica o quê? 1, não é? 1, que é essa carga momento aqui, pelo amor de Deus, não vai me fazer 1 vezes ela, hein? Tá reprovadérrimo, pelo amor de Deus. Né? É 1, isso aqui já é momento, né? Menos MA, isso daqui igual a zero, então eu tenho que MA ele vale 1. Vou construir agora a função momento fletor virtual a partir da minha mesma seção de análise, né? Avaliando-se à esquerda da seção. Então, à esquerda da seção, eu tenho aqui a seção S1, o sistema de coordenadas x, e a única carga que eu tenho aí é justamente o valor unitário da reação que eu acabei de calcular aqui nessa passagem. E aí eu tenho, né, a função momento virtual para esse hiperestático. Como é que eu calculo essa função? Somatório dos momentos na seção S1 igual a zero. Então, eu vou ter aí menos 1 mais o momento virtual, isso daqui igual a zero. O momento virtual para esse hiperestático ele vale 1. Nesse sentido, eu já tenho condições agora de escrever as duas equações de compatibilidade,
né, necessárias para resolver esse meu problema. Então, equações de compatibilidade. Equações de compatibilidade. Compatibilidade. Perfeito. As equações de compatibilidade são, primeiro, né, eu vou ter o deslocamento na vertical igual a zero, né, e aí para isso eu vou pegar, né, eu fiz o contrário aqui, eu fiz o giro zero e depois o deslocamento, mas podemos fazer assim. Vou pegar então o deslocamento, que foi, que eu vou pegar o que? Esse momento real com o momento virtual, né, que eu calculei aqui para essa situação onde o deslocamento nesse ponto vale zero, né, porque aqui eu tenho um engaste. Então, essa primeira expressão aqui é justamente, né, o deslocamento em B igual a zero. E aí o trabalho da carga unitária, né, vertical de baixo para cima, no deslocamento que é zero, né, tem que ser igual à energia interna, né, que é a integral de 0 a L desse momento real vezes o momento virtual sobre o EI dx. Então, eu já sei que aqui isso daqui vale zero, o EI é constante, então vai ficar EI vezes zero vai dar zero, que é igual à integral de 0 a L, momento real, momento virtual, dx. Ora, eu tenho já o momento real e o momento virtual, né, dessa situação, eu só vou explicitar aqui, integral de 0 a L. O momento real aqui vai ser quem? RAY vezes x menos o MA menos WX2 sobre 2 vezes o virtual L menos x. L menos x, isso daqui, dx. Se você fizer as contas, eu fiz as contas aqui, mas só para antecipar, e isso daqui é uma conta fácil de ser feita, né? Não envolve aí não precisa de tanta coisa, é um integral relativamente simples. Eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, RAY vezes L menos 3MA igual a WL2 sobre 4. Então, veja, eu tinha duas equações, mais uma 3. Eu preciso de mais outra, né, para resolver o meu problema. E a outra equação vem da outra compatibilidade, que é a compatibilidade no giro. Né? A compatibilidade no giro ela vai ser dada, né, a partir do trabalho virtual, né, do momento unitário no giro, que é zero, igual, né, a integral de 0 a L, momento real vezes momento virtual sobre EI dx. Então, da mesma forma, eu sei que o EI vezes o zero vai me dar zero, então essa equação de compatibilidade ela fica integral de 0 a L, momento real, momento virtual, dx. Quem é o momento... Isso aqui igual a zero. Quem é o momento real? A gente já sabe e aplicamos na equação de compatibilidade anterior. Ela é RAY vezes x menos MA menos WX2 sobre 2. Isso daqui vezes o momento virtual, não é? Que nesse caso vale 1, não é? Que a gente calculou também, está definido, né? Aqui, ó, né? Para o giro o momento virtual foi 1 dx. Essa integral aqui igual a zero, essa integral aqui, isso aqui faltou o zero, né? Isso aqui igual... Nossa! Isso aqui faltou o zero. Deixa eu colocar aqui igual a zero. Aí me dá essa equação. Aqui igual a zero, me dá essa outra equação aqui, que vai ser RAYL sobre 2 menos MA igual a WL ao quadrado sobre 6. Perfeito.
Então, eu vou ter aqui mais essa outra equação. Então, dessas duas equações, essa RAY L sobre 2 menos MA é igual a WL2 sobre 6. E a anterior, que eu vou reproduzir aqui, que é RAY vezes L menos 3MA igual a WL2 sobre 4, eu consigo resolver esse sistema e encontrar RA e MA. Tá? Então, resolvendo esse sistema, eu vou encontrar o RAY valendo WL sobre 2, claro, né? Claro, era isso que a gente esperava, né? Já da análise inicial da estrutura, e o MA, eu vou encontrar WL2 sobre 12. Das equações anteriores, né? Ou seja, dessas duas aqui, ó, definidas no início do meu problema, com MA e o RA definido, eu encontro o RB, que vai ser WL sobre 2, e o MB, que vai ser menos WL ao quadrado sobre 12. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, das outras equações, eu consigo encontrar que o RBY vale WL sobre 2 e o MB ele vai valer menos WL2 sobre 12. Veja, o que é que acontece? Acabamos aqui o exercício na lógica do método das forças, mas eu estou aproveitando esse exercício daqui para trazer uma situação que a gente vai aplicar, né, na análise matricial de estruturas. Olha só, o que é que acontece? Quando eu tenho uma estrutura hiperestática, por exemplo, desse tipo aqui que a gente vai analisar hoje, ó, por exemplo, essa daqui, né? Veja que essa estrutura daqui, né, é aquilo que vocês estavam me pedindo para eu fazer. Eu quero uma estrutura com mais tramas. É uma estrutura de viga com 4 apoios, sendo 2 engastes e 2 apoios móveis. Então, aqui eu teria 3, 6, 7, 8, né? Na verdade, 8 menos 2, né? Que são o x aqui e o x aqui, daria 6, menos duas equações de equilíbrio, né? Que a gente tirou o x, daria 4. São 4 hiperestáticos. Né? Por exemplo, para transformar essa estrutura daqui numa isostática equivalente, eu, por exemplo, teria que deixar aqui somente o engaste, né? No lado esquerdo ou no lado direito. E transformar aqui numa reação vertical, num momento, numa reação vertical e numa reação vertical. Gente, são 4 equações de compatibilidade, só que esse problema daqui, as equações de compatibilidade, elas não vão ser geradas para o integral de 0 a L direto. Porque aqui eu vou ter variação de momento entre 0 e 6, entre 6 e 10, entre 10 e 20 e entre 20 e 25. Gente, é impossível fazer isso na mão. Quem quiser fazer, pode fazer. Eu não sei se eu passei esse tipo de exercício na lista, né? Eu acho que eu passei com menos tramo, né? Possivelmente com 2 no máximo, né? Mas não dá para fazer esse exercício usando o método das forças. É muito complicado, é muito trabalhoso. E aqui a gente vai utilizar a lógica da análise matricial de estruturas. A análise matricial de estruturas a gente iniciou na semana passada demonstrando a matriz de rigidez do elemento de viga, né? Um elemento de viga com 2 nós, né? 2 parâmetros cinemáticos em cada um dos nós. O coeficiente, né? Matriz de rigidez, ou seja, cada um desses coeficientes de rigidez eles foram calculados com aquela lógica, né? Ou seja, da rotação unitária e do deslocamento unitário dos apoios para a gente calcular esses coeficientes, dentro da lógica do que é rigidez, né? Rigidez é a força necessária para se provocar um deslocamento unitário na direção da força. A gente já fez essa discussão. Então, se eu tenho agora, vamos dizer assim, deslocamentos diferentes de ou forças diferentes
deslocamentos diferentes de um, eu vou ter forças diferentes também dentro dessa relação proporcional, né? KU igual a F, né? Que é essa relação que a gente vai construir aqui, tá? E o que é que acontece? Quais são as situações possíveis, né, de carregamento? Por exemplo, essas que aparecem aqui, carga concentrada e carga distribuída. Quando for carga concentrada, qual é a regra que a gente sempre associa? Coloca um nó do elemento de viga associado a essa carga concentrada, tá? Para que essa carga concentrada ela contribua diretamente lá no meu vetor de forças que eu vou construir. Se você não quiser fazer isso, por exemplo, eu quero enxergar isso daqui como um elemento finito. Eu teria que, aí eu vou voltar aqui, tá? Eu teria que, olha só, fazer algo similar ao que foi construído para essa situação de carregamento aqui, né, de carregamento uniformemente distribuído dentro de um dado elemento, né, de viga, né, para uma situação similar a essa daqui, ó. Eu quero agora avaliar, né, o que é que acontece para uma viga, né, com um carregamento concentrado P distante de A do apoio esquerdo e de B do apoio direito, para enxergar o que vai vir de momento para cá e de momento para cá e de reação, né, vertical para cá e para cá, para poder utilizar essa lógica que eu acabei de colocar. Geralmente a gente não faz isso. Quando tem carga concentrada e momento concentrado, a situação mais básica é colocar um nó para que isso daqui entre diretamente contribuindo no nó. A gente fez esse desenvolvimento agora justamente para pegar essa situação aqui, ó. O quanto vai de carga equivalente para os nós, né, do meu elemento de viga quando eu tiver uma carga uniformemente distribuída. Porque, veja, essa viga daqui, né, ela está apoiada aqui, mas o engastamento é dela, né, dessa parte aqui da viga com o restante. Tá? Deixa eu tentar explicar melhor aqui no quadro. Né? Por isso que a gente denomina isso de momento de engastamento perfeito. Por quê? Porque naquela situação a gente está analisando... Deixa eu vir para cá. O que é que a gente está analisando aqui? Eu tenho aquela situação lá, né? Vou colocar aqui, tá? A viga aqui, a seção da viga, né? Aí eu acho que eu tenho um apoio aqui, né? E outro apoio aqui. E aqui a gente tem a carga distribuída. O que é que acontece? Essa viga daqui, ó, esse tramo daqui que a gente está analisando, né? Ele é considerado engastado aqui e aqui. Então, como eu estou aplicando a lógica da análise matricial, que é enxergar um elemento de viga associado a dois nós, onde eu vou ter graus de liberdade de deslocamento e de forças, né? Forças aqui associadas, né? Forças nos nós. Então, eu tenho que, de alguma forma, transformar essa carga, né, externa distribuída em algo que está equivalente nos nós. E no caso desse problema específico da carga uniformemente distribuída, a carga equivalente nodal para essa situação é essa daqui, não é? Ó, a gente constrói esse vetor daqui, não é? Que é WL sobre 2, WL ao quadrado sobre 12, WL sobre 2 e, finalmente, menos WL ao quadrado sobre 12. Veja que cada uma dessas linhas aqui tem correspondência cinemática com os graus de liberdade aqui. Então, isso aqui tem correspondência com o deslocamento, aqui com a rotação, né? Ou seja, deslocamento, força vertical, momento, força vertical, momento, que foi o que a gente calculou. Força vertical e... Opa, não, é 2, né? Força vertical e momento. Cuidado, ó. O momento de engastamento perfeito, né, igualmente, a matriz de rigidez que a gente calculou, independe do seu sistema de coordenada. Veja que a gente gerou tudo isso daqui para um XY, né, nessa configuração. Mas se eu utilizasse um XY assim,
daria na mesma a mesma lógica final. Por quê? Porque isso daqui depois, né, ó, isso daqui depois é que a gente vai ter que controlar se é positivo ou negativo a partir do sistema de coordenada que eu analiso o meu problema completo. Veja, a matriz de rigidez que a gente encontrou para esse problema, ela não vai mudar de cara, né, se eu colocar o sistema XY, né, numa condição diferente, né, sei lá, eu colocar o y para cima e o y para baixo, não. A matriz de rigidez sempre vai ser essa daqui. Tá? Tudo bem? Mas o que a gente vai colocar aqui de valores para as cargas, elas estão de acordo com a análise que a gente estabelece aqui na lógica de trabalho. Né? Qual é a nossa lógica de trabalho? A nossa lógica de trabalho, né, que a gente vem aqui fortemente reforçando, é que para vigas em flexão, o nosso sistema de coordenada positivo é o y para baixo, aqui ó, o y para baixo, né, e o x da esquerda para a direita, para a gente ter esses 2 graus aqui como positivos, né? Ou seja, o deslocamento para baixo positivo e a rotação no sentido horário positiva. E essa é a lógica do nosso sistema de grau de liberdade aqui de viga. E aí, qual é, vamos dizer assim, o encadeamento, né, de passos para se analisar um problema de viga via análise matricial de estruturas? Você, basicamente, tem que enxergar uma quantidade de elementos, né, distribuídos aí na sua estrutura a ser analisada, contemplando as situações possíveis de análise que a gente colocou aqui, em termos de carregamento. Dentro do que eu falei, veja, carregamento, né, que a gente desenvolveu aqui de engastamento perfeito foi esse daqui. Então, para eu aplicar, né, essa situação, né, do carregamento nodal, né, de WL sobre 2, WL ao quadrado sobre 12, WL sobre 2 e menos WL ao quadrado sobre 12, o carregamento tem que estar contido em todo o meu elemento da análise. Tá? Né? Veja que a matriz de rigidez também, para um elemento de análise, ela foi feita a partir de um EI constante. Então, de qualquer forma, se eu tiver uma estrutura com variação de rigidez, para eu aplicar essa estrutura de cálculo que eu vou minimamente aqui apresentar, em termos de situação aqui, eu preciso encaixar os elementos nessa condição. Tá? E aí, isso a gente só vê na prática. Eu vou agora utilizar a ferramenta lá SMES. Alguém tem alguma questão em relação ao que foi desenvolvido em termos do exemplo, aplicando o método das forças e agora a gente ligando para análise matricial de estruturas, né? E isso daqui a gente chama, não é, lá em elementos finitos, de vetor de carregamento, né? Nodal. Lembra, Kelvin? É o mesmo valor, ou estou mentindo? Exatamente a mesma entrada. A mesma entrada. Então, para a gente entender essa lógica de aplicar análise matricial de estruturas, vamos mostrar um exemplo para a gente atacar. E aí a gente vai voltando aqui para o quadro, caso comece a ter dúvida, né? Porque é o primeiro exercício. Olha só, na verdade eu poderia fazer aqui passo a passo, mas para eu não perder tanto tempo, eu já fiz o exercício. Mas assim, eu vou depois disponibilizar esse arquivo e você vai utilizar essa situação para resolver os exercícios da lista. E também, de alguma forma, estruturar, né, seja de uma forma bem básica, como essa que eu vou apresentar, ou de uma forma mais elaborada, ou se você não quiser utilizar essa ferramenta, também não tem problema. É uma ferramenta gratuita, que é basicamente uma planilha de cálculo, onde você trabalha com matrizes, com funções, com programação, para resolver uma dada situação aqui de problema. Então, a viga que a gente vai analisar aqui, né, é essa daqui, é uma viga de 25 metros, com um EI constante, e aí nesse problema eu estou chamando um EI de 1.
Isso daqui pode dar problema a depender do tipo de análise que você esteja fazendo, né? Porque aqui é numérico, né? Como eu estou dando uma rigidez muito baixa, eu posso ter problema aqui no caso da inversão das matrizes. No caso aqui desse problema, eu não tive esse tipo de problema numérico, tá? Mas aí, se você quiser, você poderia dar uma rigidez aí mais coerente com a situação. E a gente começa a aplicar aqui análise matricial de estruturas para resolver esse problema. O resolver o problema, veja, é calcular as reações de apoio e desenhar os diagramas de esforços, no caso, força cortante e momento fletor. O que é que acontece? Olha só, a análise matricial de estruturas, ela vai te dar condições, né, pela lógica dela, de calcular, né, as forças nos nós dos elementos. Mas a distribuição dos esforços, né, entre um nó e outro, você vai ter que construir a partir do equilíbrio. Tá? A partir do equilíbrio. O que é que acontece? Veja, essa estrutura daqui, ela é hiperestática, eu não consigo resolvê-la completamente por equilíbrio. Mas se eu tiver as reações de apoio, eu consigo resolvê-la plenamente por equilíbrio. Tudo bem? E aí isso vocês obrigatoriamente terão que fazer a posteriori. Eu não fiz aqui. Eu simplesmente peguei, resolvi esse exercício pelo F2 e coloquei o resultado dele embaixo. O que é que a análise matricial vai te dar condições de enxergar? Se nodalmente os valores encontrados pela análise matricial, elas batem com os valores nodais que a gente encontrar lá da solução exata. Para esse problema, né, no viés de aplicar análise matricial de estruturas, a primeira coisa que eu preciso pensar é na discretização do problema. Veja, o meu elemento de viga, ele tem 2 nós. Ele tem 2 nós. Não é? E aí, basicamente, a estrutura que a gente fez de matriz de rigidez e vetor de carregamento, o carregamento uniforme precisa estar dentro, completo do elemento, e a rigidez tem que ser constante dentro do elemento. E a outra situação que o prof falou foi que, obrigatoriamente, quando eu tiver carga concentrada ou momento concentrado, eu tenho que aplicar um nó. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, quantos nós eu obrigatoriamente e quantos elementos eu preciso colocar aqui nessa minha estrutura para eu gerar a minha discretização aqui, que vai compor o sistema de equação final KUF, da minha análise matricial. Quantos nós eu vou ter que colocar? Bom, aqui tem carga concentrada, então vai ter que ter um nó. Aqui tem uma outra carga concentrada, opa, um outro nó. Aqui tem uma carga concentrada, opa, um nó. Aqui tem uma carga distribuída inteira, que eu vou ter que obrigatoriamente associar um elemento finito aí. Elemento finito não, um elemento de viga, porque não é elemento finito, é elemento de viga, porque é análise matricial. Um outro nó aqui. E depois, mais um outro nó aqui. Ou seja, a distribuição de nós já me dá a quantidade de elementos que eu vou compor aqui, a matriz de rigidez dos elementos de viga. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 elementos de viga. Tudo bem? Professor, eu poderia fazer esse problema com uma situação diferente dessa? Poderia. Vou mostrar aqui, ó. Inclusive, vou mostrar aqui no livro, eu tenho aqui, ó, na minha biblioteca, esse livro também aqui que pode ser usado no curso, tá? E eu vou lá no último capítulo dele, que é o capítulo de análise matricial de estruturas. Sumário. Introdução à análise matricial de estruturas, que é o capítulo 17, tá? Esse capítulo 17, se você quiser pegar ele inteiro para estudar, é basicamente tudo o que a gente já desenvolveu aqui, na parte dos momentos síncronos, tá? Mas vamos lá para o exercício, né, Wes? Por que eu estou voltando? Era só para mostrar a teoria, mas não tem importância. Deixa eu procedimento de análise. Vamos lá para o exercício. Então, tá vendo? Ó, programa de computador, não é? Porque aqui não tem jeito, né, gente? Eu tenho que, de alguma forma, automatizar as contas. Tá vendo aqui a matriz rigidez de viga. Aqui ele vai falar sobre treliça e pórtico, que a gente não vai mostrar aqui no curso, que a gente teria que fazer as transformações de coordenada,
Não é difícil, mas a gente não tem tempo para fazer isso aqui. Isso vai ser feito em elementos finitos. Mas quem já fez elementos finitos, né, sabe que é super tranquilo. Aqui ele me mostra como é que vai fazer a composição, né, da informação local para global. A gente já vai falar isso, mas eu quero mostrar o exercício. Tá. Não, aqui é um exercício de treliça. E ele depois me mostra o exercício de viga, que é esse daqui que a gente está fazendo de forma diferente. E eu fiz propositadamente, veja. Esse exercício daqui, ele resolveu de uma outra forma. Ele aplicou simplesmente 3 elementos. Tá vendo? Ó? 1, 2 e 3. Por quê? Porque ele fez aquela situação, né, de engaixamento perfeito para uma carga concentrada no meio do elemento finito. No meio do elemento de viga. Tá? E essa situação a gente não desenvolveu. Mas como é que eu posso sair desse imbróglio? É colocando sempre um nó onde tiver carga concentrada. Professor, se eu quiser fazer isso, eu posso? Pode, querido, não tem problema nenhum. Pode fazer, tá? Mas não foi essa situação que eu desenvolvi aqui, por exemplo. Aqui, nessa lógica do que foi pactuado na teoria, né? No que a gente está colocando aqui, em termos de discretização, eu tenho obrigatoriamente aqui 1, 2, 3, 4 elementos e 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o que é que eu preciso fazer? Né? Definir os elementos de entrada para compor a matriz de rigidez de cada um desses 4 elementos. Por exemplo, a matriz de rigidez está aqui definida. Isso aqui é muito... É muito fácil de mexer com essa calculadora. Eu tenho que começar a construir em cada linha dessa calculadora, né, as variáveis que eu vou precisar alimentar funções que são funções dessas variáveis. Por exemplo, a matriz de rigidez aqui, ela é função da rigidez EI e do comprimento do elemento. Então, está aqui. Tá? E aí eu defini, né, comprimentos para o elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Então, eu escrevi a matriz de rigidez aqui, tá? A partir dessa função aqui, ou seja, a função ela recebe 2 pontos e a igualdade. E aí, quando eu quiser enxergar o valor, né, dessa conta aqui que essa ferramenta ela faz, eu simplesmente coloco aqui o valor da função igual. Tá? Perfeito. E aí eu construo o vetor de força do elemento 1. Veja que eu estou construindo o vetor de força sempre para a situação padrão que eu defini aqui no curso, que foi a carga uniformemente distribuída dentro do elemento finito, dentro do elemento de viga. Veja, para esse elemento de viga, eu tenho carregamento aqui dentro? Uniforme? Não. Não, por isso que eu chamei isso aqui de 0. Eu estou colocando aqui uma situação onde todos os tramos teriam carga distribuída, né? E no caso aqui eu estou colocando uma carga única aqui, né, concentrada, que é 80 kN. Veja que esse 80 é positivo e esse 24 aqui é positivo porque eu estou adotando o sistema Y positivo para baixo, tá? Mas isso daqui não muda e esse vetor que a gente acabou de calcular, ele não muda. O que muda é o valor de Q1 que entra, positivo ou negativo. Tá? Dentro do que a gente estabeleceu na teoria, que foi esse sistema de graus de liberdade aqui, positivos. Deixa eu escrever eles aqui novamente. Olha, os nossos positivos foram esses daqui. Eu sei que para quem não fez elementos finitos, essa primeira aplicação pode ser... Não, está muito confuso, mas calma, é a primeira aula de análise matricial, de aplicação efetiva de análise matricial. Né? V1, θ1, V2, θ2. Então, o positivo, criatura, de força é para baixo. E de momento, ó, é horário. Tá? Então, tem sinal aqui. Tem sinal para Q, tem sinal para P e vai ter sinal aqui para as reações que eu encontrar. Se eu encontrar uma reação de momento, por exemplo, anti-horário, ela vai ter que aparecer aqui
nessas contas aqui, negativa. Se eu encontrar uma reação vertical para cima, ela tem que aparecer negativa, senão está errado. Eu tenho que dar lógica vetorial a isso daqui. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Quem não fez elementos finitos tem... Ai, professor, está muito difícil essa questão, eu não consegui enxergar essa discretização. Hein, gente? Tranquilo, não é? Mas é o primeiro. Quinta-feira vai ter mais, a gente vai voltar nisso novamente, né? O primeiro ponto para análise, para iniciar aqui a análise da minha estrutura de viga, é aplicar a discretização, né? A discretização de viga de dois nós. Então, eu tenho que colocar aqui uma quantidade de nós. Eu tenho que distribuir uma quantidade de nós dentro da minha estrutura de viga que tenha aderência com o que foi desenvolvido na teoria. O que foi desenvolvido na teoria foi um elemento com rigidez constante e de, no máximo, carregamento uniformemente distribuído inteiro dentro do elemento. Então, e aí, se eu tiver carga concentrada ou momento concentrado, eu tenho que aplicar nó ali. Então, com essa situação, para essa viga daqui, eu tenho que ter 5 nós. Senão, eu não vou construir esses 4 elementos finitos e não vou organizar aqui a minha lógica de trabalho. Não tem como. E aí sim, para o elemento 1, eu defini o comprimento. A matriz de rigidez a gente já desenvolveu na aula passada, né? No momento síncrono passado, a gente já mostrou isso. Está aqui, só são os cálculos. Aí o vetor de força, para esse primeiro trecho, vai ser 0. O elemento 2, né? O comprimento dele, olha aqui, ó, 4 metros, é só voltar lá. 4 metros. Não tem carga distribuída. Q2 vale 0. Está aqui, não é? Q2 vale 0, está aqui. O elemento 3, comprimento 10, aí eu tenho carga distribuída, eu tenho Q3, está aqui, eu tenho valor, né, de carga distribuída no trecho, que vale quanto? 24, né? E aí estou colocando 10 a 3, tudo vai sair com Newton e com metro. E, finalmente, eu tenho o elemento 4 de comprimento 5 e eu não tenho carga distribuída lá, tá? Então, eu já caracterizei a matriz de rigidez do elemento 1, do elemento 2, do elemento 3 e do elemento 4. Vamos voltar aqui para o quadro. Olha só. Vamos voltar para o quadro. Olha só. Vou desenhar aqui a minha estrutura novamente. Então, eu tenho aqui, ó, tá, gente? Ó, eu tenho a minha viga. E agora ela é discretizada, né? Foram 5 nós, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 4 elementos. Então, eu vou colocar aqui. Nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó 5. E 4 elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Veja, cada elemento de viga, eu tenho 2 nós, né? Aqui eu estou colocando nó global e aqui eu estou colocando nó local, que sempre vai ser 1 e 2. Eu estou colocando essa estrela para não confundir com esse 1 e 2 aqui global, tá? E a dimensão da matriz de rigidez elemental, ela vale quanto? 4 por 4, não é? Por quê? Porque eu tenho 2 graus aqui nesse nó e eu tenho 2 graus aqui nesse nó, me dando aquela matriz de rigidez que a gente já sabe qual é a cara dela. É isso daqui, né? Então, a matriz de rigidez elemental, ela tem uma dimensão de 4 por 4, onde cada linha e cada coluna corresponde, respectivamente, a V1, θ1, V2, θ2. Local, V1, θ1, V2, θ2. Tudo bem? Vou desenhar aqui no caderno. Então, cada matriz de rigidez elemental está associado aos graus de liberdade, né, locais, né, V1, θ1, e aí eu escrevo 2, V1, θ1, V2, θ2. Então, aqui é V1, θ1, V2, θ2.
E você observou, né, que o vetor de força elemental, lá para a carga distribuída, ele tem uma dimensão 4 por 1. Só que é o seguinte, eu tenho que sair dessa informação local e montar uma situação de matriz de rigidez global de todo o meu problema, que é a K global. A dimensão da K global vai se corresponder à quantidade de graus de liberdade vezes o número de nós. Por exemplo, nessa estrutura que a gente está analisando, né, é claro que tem os apoios internos aqui, não é? Antes da aplicação das condições de contorno, que é algo que a gente vai falar, a dimensão da matriz global vai ser quanto? Eu tenho 5 nós, vezes 2 graus de liberdade por nó, então eu vou ter uma dimensão 10 por 10. Para, né, gente? Não dá para fazer nada na mão aqui, né? Não tem como. Eu tenho 10 graus de liberdade, né, que são 2 deslocamentos em cada nó, então eu vou ter um vetor de deslocamento aqui de 10 por 1, e para eu ter compatibilidade matricial, eu vou ter que ter um vetor de força, né, global também 10 por 1. Então, eu tenho que levar essa informação aqui, ó, que é de 4 por 4, para uma informação que é 10 por 10. Kelvin, quer me explicar como é que a gente faz isso? Kelvin já sabe, porque ele já fez elementos finitos. Como é que a gente faz esse mapeamento? Eita, professor, agora responsabilidade. A gente fazia uma matriz de conversão, né, chamada Isso, matriz de matriz de espalhamento. espalhamento, isso mesmo. A gente vai construir uma matriz de espalhamento que vai relacionar os graus de liberdade globais com os graus de liberdade locais do elemento. E essa matriz de espalhamento, ela tem sempre como entradas 1 ou 0. 1 se os graus de liberdade coincidirem e 0 se os graus de liberdade não coincidirem. Eu vou voltar aqui para o quadro e fazer a situação do primeiro elemento finito, para justificar a matriz de espalhamento que eu mostrei para vocês. Por exemplo, aqui nessa discretização, a gente tem aqui os graus de liberdade. É V1, θ1, aqui, né? V2, θ2, V3, θ3, V4, θ4 e V5, θ5. Tudo bem? Então, o que é que acontece? A matriz de espalhamento, como o professor falou, eu vou querer aproveitar isso daqui. A matriz de espalhamento, como o professor falou, deixa eu ver se vai dar, tá? Eu vou ter que comparar os graus de liberdade globais, que vai de V1 até θ5. Então, eu tenho aqui, ó, V1, θ1, V2, θ2, até V5, θ5. Aqui eu tenho dimensão de 10 por 1. E eu vou relacionar isso com os graus de liberdade. No caso, eu estou querendo gerar aqui a matriz de espalhamento do elemento 1. Eu vou relacionar os graus de liberdade globais com os graus de liberdade elementais. Então, os graus de liberdade do elemento 1 é V1, θ1, V2, θ2. Qual é a dimensão desse vetor? 4 por 1. Então, para eu ter uma compatibilidade matricial aqui, né, obrigatoriamente, essa matriz aqui, ela tem que ter uma dimensão de quanto? De 10 por 4. Né? Ela vai ter 10 linhas e 4 colunas. Então, eu tenho que ter aqui 10 por 4. Né? Ou seja, quando eu multiplicar essa matriz por esse vetor, eu fico aqui com o vetor global. E aí, isso daqui é o que eu chamo de matriz de espalhamento. Veja, existe só essa lógica? Não, é a lógica que eu estou apresentando para você. Mas se você quiser fazer um programa de análise matricial bem mais sofisticado, aí utilizando Python ou qualquer linguagem que você queira, e fazer uma outra lógica de espalhamento, de mapeamento, você faça. Por exemplo, nos meus programas eu tenho uma lógica. Aqui eu estou mostrando uma lógica mais básica, que utilizando esse tipo de ferramenta que a gente está mostrando aqui, você consegue, né, visualizar esse espalhamento. Ah, professor, posso fazer espalhamento mental? Sim, se você estiver fazendo o cálculo na mão. Mas no computador não dá, né? Ninguém é X-Men, por enquanto, que pegou, colocou
um USB na cabeça, ligou no computador e eu estou pensando, espalhe. Não, você tem que falar para a máquina. Como é que faz isso? Eu estou mostrando uma situação. Existem outras situações, outras saídas para essa condição de espalhamento. Cada uma aqui dessas entradas ela vai ser 1 ou 0. 1 quando os graus desse vetor à esquerda se igualar com o vetor da direita. Por exemplo, V1 é igual a V1. V1 é igual a V1. Pergunta. V1 é igual a V1? Sim ou não? Sim. Então, aqui vem 1. É o que eu falei. A matriz de espalhamento ela tem valores unitários ou nulo. Unitários quando se confirma a igualdade entre os graus de liberdade e 0 quando é diferente. V1 é igual a θ1? Não. Não, então vem 0. V1 é igual a V2? Não, 0. V1 é igual a θ2? Não, 0. E assim vai até, né, a gente construir essa matriz aqui de espalhamento. Por isso que eu tenho aqui, para o primeiro elemento, né, o 1 na diagonal aqui. Ó. Por quê? Porque aí eu vou fazer aqui. Ó, θ1 é igual a V1? Não. Então, aqui é 0. θ1 é igual a θ1? É. Né? Então, aqui eu vou ter os 4, né, uns aqui nessa primeira parte dessa matriz aqui, que é uma matriz 10 por 4. E assim vai, com a mesma lógica, você consegue construir a matriz de espalhamento do elemento 2, do elemento 3 e do elemento 4. Elas estão aqui. Por quê? Para eu montar a minha matriz global, né, eu preciso levar essa informação local para global, ou seja, eu preciso levar a informação de 4 por 4 para uma 10 por 10. E para isso, obrigatoriamente, veja, a K global ela vai ser montada a partir da K local, que é 4 por 4, pré-multiplicada por essa matriz 10 por 4, né, que é a matriz de espalhamento A1, aqui é 10 por 4, e pós-multiplicada por ela transposta, que é 4 por 10. Isso daqui tem compatibilidade matricial, né? Porque essa daqui é 10 por 4, essa é 4 por 4 e essa é 4 por 10. Essa multiplicação aqui vai me dar uma dimensão 10 por 10, correspondente à dimensão global da minha matriz, que eu vou precisar aqui compor para a análise completa da minha estrutura. Tudo bem? Então, por isso, dessa conta aqui, A1, que é essa matriz aqui, vezes o K1, vezes o transposto de A1. E aí, A2, K2, A2 transposto e para os outros elementos. Aí eu tenho a minha matriz de rigidez global da minha estrutura de viga, desse problema. 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 10. Perfeito? Né? E aí, o próximo passo é montar o vetor de força global. Veja, o vetor de força global, né, o vetor de força local, ele originalmente tem uma dimensão 4 por 1. Né? O vetor de força local, elemental. Correspondente aos graus de liberdade. Quando eu tiver carga concentrada, a gente vai ver que entra direto no nó, e a única situação que a gente fez foi o carregamento uniformemente distribuído. Só que eu tenho que sair de 4 para 1 para 10 para 1. Então, como é que eu faço? Eu pré-multiplico, né, o vetor de força global. Aqui tem os outros, né? Como eu expliquei, né? Aqui tem os outros aqui até chegar ao A4, K4, A4 transposto, tá? Não ficou bonitinho aqui. A4 transposto. Transposto, tá? E o vetor de força global, a gente tem o local, que é o F1, que é 4 por 1, e eu tenho que levar ele para 10 para 1. Então, eu pré-multiplico ele pela matriz de espalhamento A1, que vale 10 por 4. Né? E aí, mais até chegar, né, a 4, F4. Né? Esse F1, F2, F3 e F4, eu estou contando como a situação de carga uniformemente distribuída.
que vai estar diferente de zero para as situações que a gente calculou, né? Por exemplo, que foi a F3, né? A F2, a F2 aqui, ela vai ser nula, né? A F1 nula e a F4 nula. Então, veja que aqui, ó, né? Se você observar aqui, ó, o F1, o F2, o F4 são nulos. Eu só coloquei assim para organizar, né? Nesse primeiro exercício que a gente está resolvendo aqui, utilizando essa plataforma, essa ferramenta. Tá? Isso aqui para organizar as ideias. Amanhã eu coloco isso daqui lá no Moodle. Só que esse F ainda, né, que eu calculei, não é o global total. Né? Por quê? Porque eu preciso levar em conta aqui também as entradas de forças concentradas. E como é que eu faço isso? Bom, as forças concentradas e momentos concentrados, eles entram correspondendo, né, na posição associada ao grau de liberdade. Veja, o que eu tenho aqui, cada uma dessas linhas corresponde aos graus de liberdade. V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3, V4, θ4, V5, θ5. Então, nesse problema daqui, eu tenho uma carga concentrada associada a que grau de liberdade, gente? É uma força na vertical e está aplicada no nó 2. Então, no nó 1 eu tenho V1, θ1. Ele não entra aqui. No nó 2, V2, θ2. Opa, ele entra. Ele vai entrar no V ou no θ? V. No V positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, por isso que ele vai estar colocado lá na terceira entrada daquele vetor. Está aqui, ó. 1, 2, 3, P. Se eu tivesse nesse problema um momento aí jogado concentrado em outro lugar, né, num nó, ele entraria aqui. Se for horário, ele entra positivo. Se for anti-horário, ele entra negativo. Perfeito. Aí a gente tem o F global. Bom, próximo passo, né? Aplicar as condições de contorno. Por quê? Porque até então, com essa matriz de rigidez, o que a gente tem, na verdade, é a estrutura sem isso daqui, né? Sem o engaste, né? Eu só tenho 1, 2, 3, 4 elementos, né, que estão aí voando no espaço. Eles não têm as condições de contorno aplicada. E aí, qual é a lógica das condições de contorno que a gente, né, aplica para resolver esse tipo de problema? A gente faz o seguinte: a gente identifica os graus de liberdade que tem, né, em posição prescrita. No caso aqui, a gente tem quem? O nó 1, o nó 5, não é isso? O nó 3 e o nó 4, né? Vamos só olhar lá na... Ó, nó 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem aqui no nó 1, no nó 3, no nó 4 e no nó 5. No nó 1, quantos graus estão prescritos? Os dois. Tanto V1 quanto θ1 valem quanto? Zero. Zero. Então, qual é a lógica? A lógica é a seguinte, olha. A lógica é a seguinte. Como eu sei que esses graus valem zero, e eu estou montando aqui um sistema que vai ser, não é, a inversa de K vezes o vetor de força me dando o vetor de deslocamento, né, o que é que eu faço? Eu identifico o grau, né, de liberdade que eu vou impor, né? Na verdade, eu vou identificar a diagonal do grau de liberdade. Como eu falei, né, cada uma dessas entradas da matriz de rigidez, ó, cada uma das entradas dessa matriz de rigidez, elas correspondem aos graus de liberdade em linhas e colunas. Por exemplo, aqui, né, é V1, θ1, aqui é V1, θ1. Então, o primeiro grau aqui, ele é prescrito. Né? Eu vou até copiar aqui de novo para fazer isso, tá? Ele é prescrito, tá? Opa, Ctrl Z. Eu vou pegar só a matriz, tá? Ele é prescrito, tá? Então, o que é que eu faço? Né? Eu identifico o grau de liberdade prescrito, né, na diagonal da matriz de rigidez, substituo por 1. Isso aqui eu substituo por 1. E mato linha e coluna. Zero, linha e coluna. Por quê? Porque, em paralelo, isso aqui é K, eu vou ter o U igual a F.
Porque, em paralelo, eu tenho que também zerar a entrada do vetor de força correspondente a esse grau de liberdade. Por quê? Porque quando eu fizer linha vezes coluna, e essa coluna daqui é a coluna incógnita do vetor deslocamento, eu vou ter 1 vezes V1, né, que é o deslocamento na vertical do nó 1, igual ao vetor de entrada que eu forcei ser zero, igual a zero. E aí, obrigatoriamente, o sistema vai me dar direto como resultado do grau de liberdade V1 igual a zero. Eu estou forçando isso. O segundo nó, o primeiro nó, o segundo grau também está prescrito, que é a rotação. Então, a rotação aqui, eu tenho que pegar a diagonal principal, substituir por 1 e matar linha e coluna associada a esse grau de liberdade. Então, 0, 0, 0, 0. E também eu mato a entrada do vetor de força global, também forço ser zero. Tá? Para que quando eu faça linha vezes coluna, eu tenha θ1 igual a zero. Próximo passo, vamos ver qual é o próximo grau de liberdade. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, que é V2 e θ2. Ele tem prescrição? Tem algum apoio aqui nesse ponto? Não. Não. Então, isso daí a gente vai calcular. Isso são valores de interesse nosso. A gente vai ter que calcular no sistema. Não é? Né? Aí, V2, V3 está impedido? Sim, Tá. reação em Y. Né, eu tenho aqui o deslocamento, né, V3 está impedido. Então, aqui, qual é a posição, no caso, na matriz de rigidez? Aqui é 1, 2, 3, 4, a quinta, né, o quinto elemento da diagonal principal. Eu vou ter que pegar lá o quinto elemento, substituir por 1 e matar linha e coluna. Isso mesmo. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, eu vou substituir isso daqui por 1 e matar linha e coluna. Estou matando a coluna e vou matar a linha. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Ao invés de pegar e inverter logo essa matriz K global. Quem fez elementos finitos? Quem me explica? Explica para os colegas. Por que eu não posso inverter essa matriz aqui, K global aqui? O que é que tem nela associado aqui? Você consegue inverter essa matriz? Ó, é só tentar aqui, ó. K global, vou pegar aqui, ó, elevar a menos 1 e processar aqui a conta. Opa. Ó, a matriz não tem inversa. O que é que tem aqui nessa matriz? Tem movimento rígido. Isso. Tem movimento rígido embutido. Eu não consigo. Eu tenho que aplicar as condições de contorno para eu ter inversa. Né? Qual é a próxima condição? É o deslocamento no nó 4, que é aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo grau de liberdade, lá. Eu tenho que descobrir, né, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, esse elemento aqui da diagonal substituo por 1 e mato linha e coluna. Estou matando a coluna e agora eu mato a linha. E vou lá na correspondência do vetor de força global e zero. E forço. Por quê? Quando eu fizer linha vezes a coluna que incógnita de deslocamento, vai me dar o deslocamento nesse ponto zero. E, finalmente, aqui eu vou ter os últimos graus de liberdade, né? O 9 e o 10. Né? Eu pego aqui a diagonal principal, substituo por 1 e mato a linha e a coluna correspondente a esse
grau. Então, aqui, ó, foi o processo que eu conduzi nessa conta aqui de baixo, tá vendo? Ó? Que aqui, essa matriz agora, eu consegui inverter, tá ela aqui. Esse é o vetor de força global, tá aqui. Só que o que foi que eu fiz nele? Nos lugares onde eu tive condição de contorno aplicada, eu zerei. Aqui já estava zerado, 0, 0. Né? Aí eu tive depois no quinto grau de liberdade, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo que não tem mais 1,2 aqui? Apareceu um zero aqui. Depois no sétimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui apareceu um zero, depois de 2 vezes 10 a 5, tá aqui, ó. E depois no 9 e no 10, que já estavam zerados. Então, eu zero também o vetor de forças nos lugares correspondentes lá aos graus de liberdade. E aí eu calculo as forças, né, o K, o F, essas forças aqui, elas não são ainda as reações de apoio. Essas são forças associadas aos engastamentos perfeitos. Tudo bem? O que é que acontece? Aqui dentro eu tenho engastamento perfeito, mais reação de apoio, desculpa. Né? Aqui dentro eu tenho as duas coisas. E para eu encontrar as reações de apoio, basta eu pegar agora, ó, a K global, multiplicar... Não, desculpa. Isso daqui é o vetor de deslocamento, tá? Então, aqui eu tenho o vetor de forças, a inversa da matriz de rigidez vezes o vetor de força, eu tenho aqui o vetor de deslocamento. Perfeito. Aí, a intenção agora é calcular as reações de apoio. Como é que eu calculo as reações de apoio? Eu sei que matriz de rigidez vezes deslocamento vai me dar força, não é? KUF. Deixa eu usar o... Vamos lá. Então, o que foi que eu fiz? Só para... Opa, olha só. O que foi que eu fiz, né? Agora, né? Eu peguei, montei o meu sistema... Montei o meu sistema, K global, U global e F global, está aqui. Esse sistema, antes da aplicação das condições de contorno, eu não consigo resolver, então eu reduzi isso daqui com a aplicação das condições de contorno e consegui inverter. Né? Multipliquei pelo vetor de forças reduzido e encontrei o vetor aqui, ó, solução. Né, que aqui está com dimensão 10 por 1. Eu sei que rigidez vezes deslocamento me dá força. Então, com essa solução, eu volto no K antes da aplicação das condições de contorno, não esse K aqui. Ó. É o K original, aquela matriz lá. Né, 10 por 10 sem ter 1 na diagonal. Pego a matriz, né, porque eu sei que K vezes deslocamento me dá força. Porque o objetivo aqui é encontrar as reações de apoio. Então, K vezes esse vetor agora que eu acabei de calcular, aqui, ó, ele vai me dar o vetor de força. E esse vetor de força, ele contempla tanto as reações mais as cargas de engastamento perfeito, que são aquelas cargas nodais. Está tudo misturado. Então, para eu tirar as reações de apoio, eu tenho que pegar o K vezes o U e diminuir, né, desse vetor aqui, que é gerado pelas cargas concentradas mais engastamento perfeito. Né? Então, aqui vou colocar assim, carga concentrada mais engastamento perfeito. Né? Igual ao vetor de reação de apoio, que é isso que eu vou mostrar para você agora. Então, como é que eu calculo as reações de apoio? É justamente isso. Eu peguei o K global, multipliquei por esse vetor de deslocamento, acabei encontrando esse vetor que contempla as reações de apoio mais as cargas concentradas mais engastamento perfeito. Se eu tirar o F global, que é justamente esse F que tem as cargas concentradas, e o engastamento perfeito desse daqui, eu encontro as reações de apoio, que eu comparo com a solução do problema aqui. Vamos comparar? Vamos lá?
O primeiro resultado desse vetor aqui é força, não é momento. Negativo significa o que no nosso sistema? É uma força de baixo para cima. Tá aqui, ó. Aqui está em Newton. É só dividir por 1000. E aí? Bateu, né? Ó. Tudo bem, gente? Sim. Segunda entrada, momento no nó 1. Esse negativo aqui na nossa convenção significa o quê? Horário ou anti-horário? Na nossa convenção, o negativo, olha, na nossa convenção, rotação positiva é horário. Momento horário é positivo. Resultado negativo significa o quê? Anti-horário. Olha o que está me dando aqui. O segundo está me dando negativo. Significa o quê? Que é um momento o quê nesse nó? Anti-horário. Bateu. Isso daqui não faz sentido, tá? Porque isso daqui você vai dividir por 1000. Se você dividisse isso aqui por 1000, vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Porque eu estou encontrando reação de apoio. Reação de apoio só faz sentido onde eu tenho apoio. Então, no nó 2, eu não tenho apoio. Então, isso daqui é 0. Vamos para esse ponto aqui, né? Ó. Esse ponto aqui. Olha só. Negativo, força, significa o quê? Para cima. Tá aqui. 183 vezes 10 a 3, que dá quilonewton. Tá aqui. O momento aqui vale 0, né? Eu não tenho aí a reação de momento aí, né? Nesse apoio eu não tenho reação de momento. Vamos para esse outro apoio, negativo para cima, perfeito. Momento 0. Olha, isso daqui é reação, não é? Positiva, isso significa o quê? Para baixo, criatura. Positivo na nossa convenção é para baixo, tá aqui, ó. E momento negativo significa o quê? É anti-horário. Perfeito. Aqui está a resposta do livro. Resolveu com a outra estratégia que deu o mesmo valor, claro, com a nossa estratégia de solução. Bom, já encontrei as reações de apoio. Agora, para encontrar força cortante e momento fletor, eu posso agora passar uma seção, por exemplo, de corte aqui entre 1 e 2, pegar a esquerda ou a direita. Ninguém vai ser doido pegar a direita, né? Vou pegar a esquerda e calcular função de força cortante e momento fletor, variando, né, nesse trecho aqui, né, no primeiro trecho, depois fazer isso no trecho 2, no trecho 3 e no trecho 4. Se eu quiser ter ideia de quanto vai dar o valor dessas forças em cada um dos nós, é só você vir aqui calcular por elemento. Elemento 1 é só pegar a matriz de rigidez do elemento 1 e os deslocamentos do nó do elemento 1 para você encontrar os valores das forças e momento que vão estar em cada um dos elementos. Veja, para os elementos que eu não tenho carga distribuída, esses aqui já são os valores finais do cortante e do momento no nó 1 e no nó 2. Isso daqui, dado pela análise matricial, vamos comparar lá, ó. Eu vou pegar isso daqui e copiar lá embaixo, que eu tenho um resultado aqui, ó, do exato, ó. Olha, o cortante, no primeiro trecho, ele sai com menos 18, né? Veja, cuidado. O menos aqui não corresponde à convenção de cortante que a gente deu lá em mecânica dos sólidos. O menos aqui significa o quê? Uma força de baixo para cima. Tá aqui, ó. Nesse nó, aqui eu tenho uma força de 18,9 kN, perfeito. E que varia constantemente, aí você vai ter que calcular a função força cortante, né? É uma função constante, né? A gente não tem nenhuma força entre o nó 1 e o nó 2, a não ser essa força aqui de baixo para cima. E quando chega no nó 2,
eu tenho uma força de cima para baixo de 18,90, né, para fechar, né, a força cortante nesse trecho. Está aqui certinho. Em relação a momento, ele sai com menos 45, 45,90 e pouco, que ele aproximou para 46, e vai para 67. E vai para 67. E aqui, isso daqui foi o F2 que fez, né? Você vai ter que calcular isso daí. Mas a conferência, mais os valores nodais você já tem, né? A partir dessa conta que eu acabei de mostrar. Quando eu não tiver carga, né, no elemento, já é direto. Agora, olha só, vamos para o elemento 3. No elemento 3, eu tenho um engastamento perfeito. Então, vale mais ou menos a lógica do que a gente fez aqui para calcular as reações de apoio, né? A reação de apoio, ela vai ser calculada a partir do quê? Da força total menos o engastamento perfeito. É isso que eu estou fazendo aqui. A força total no elemento finito, né, menos o engastamento perfeito, vai me dar as forças nodais aqui que eu utilizo para comparar e construir os gráficos de momento, fletor e força cortante, tá? Por meio da análise matricial. Olha, se me deu trabalho eu explicar a vocês isso na análise matricial, que já foi quase, né, não sei quanto tempo aí, tudo, né? É 1h30 da aula, mas tirando aquela primeira parte eu não lembro. Mas me deu um trabalhozinho para eu explicar isso daqui, já feito, né? Já feito na análise matricial. Imagina você pensar em fazer esse problema utilizando o método das forças. Quem quiser fazer, faça. Na mão, né? Não recomendo. Vai dar muito trabalho. Impossível a gente fazer esse tipo de problema, né? No viés do método das forças. Você tem que fazer via análise matricial de estruturas. Não tem como. Tá? Então, essa foi a primeira aplicação. No próximo momento síncrono, vamos fazer uma aplicação de barra sobre força normal e viga, mas já no viés da ferramenta. Vamos utilizar a ferramenta. Vou tentar deixar, né, para construir passo a passo com vocês. Então, vocês podem baixar a ferramenta no computador de vocês. E se vocês quiserem, eu posso ir fazendo passo a passo para a gente ir montando no SMS e construindo isso em paralelo. Tá? Tudo bem, gente? Pode ser assim? Para não ficar um exercício já estático e vocês tendo que, né, acompanhar aí de forma dinâmica aí, sem fazer, só observando. Aí vocês colocam a mão na massa. A gente vai fazendo em paralelo. Eu aqui e vocês aí no computador de vocês utilizando o SMS. Tá? Então a gente faz um de barra sobre força normal e um de viga. Podemos fazer até algum exercício da lista, né? Se vocês quiserem, né, para conferir, né? Ou não, podemos fazer um outro, né? Porque aí senão a gente privilegia aí o pessoal que pegar esse exercício. Fazemos outros exercícios, né, que de alguma forma tem uma certa similaridade com os exercícios da lista. Difícil, gente? Esse último tópico do curso? Deixa eu ver se... Eu achei tranquilo até, só a parte das condições de contorno ali, professor, que eu não consegui pegar muito bem. O senhor tem, no livro lá, tem isso explicadinho, o senhor sabe? Eu acho que no livro, eu não sei se ele explica assim, mas no próximo momento síncrono eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Inclusive eu posso até falar sobre condição de contorno não homogênea, que a gente fala em elementos finitos, não sei, vai confundir. Vamos falar só das condições de contorno homogênea. Eu volto a fazer, né, a aplicação, destacando aí, como a Denise está colocando, né, as etapas. Eu posso fazer uma lógica, né? Vamos lá, etapa 1, discretização, né? E aí eu vou escrevendo no próprio SMS. Vou fazendo tudo lá na planilha de cálculo, né? Já preparo as figuras e vou colocando paulatinamente, e aí volto de novo nessa questão das condições de contorno. Mas o Kelvin,
né? O Igor, eles já fizeram elementos finitos, eles são craques, eles podem também fortalecer aí e explicar para vocês, não tem problema nenhum. Mas a gente vai ter mais 2 momentos síncronos para a gente fazer isso. Eu não sei como é que o livro explica essa situação, tanto do mapeamento da informação local para global, eu acho que ele faz isso no olhômetro, tá? Ele não explica uma sistemática como eu apresentei via matriz espalhamento. E também eu não sei como é que ele aplica essas condições de contorno. Deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui, rapidinho, né? Já que a gente está com tempo. Deixa eu ver como foi que ele fez aqui. Ele montou a matriz de rigidez de cada um. K1, K2, K3, que é diferente, né? Aí ele... Deixa eu ver. Ele fez a composição elemental. Não, ele não resolveu aqui como a gente resolveu. Ele foi resolvendo por partes, entendeu? Ele foi resolvendo por partes. Eu prefiro não mostrar assim. Eu prefiro resolver a matriz global, aplicar as constâncias de contorno, calcular as reações de apoio, né? E aí ele foi calculando, tá vendo? Separado, e depois não. Né? Não, aqui ele fez. Não, aqui é um outro problema. Aqui é um outro problema, não é esse problema não. Tá, mas aí eu reforço, não se preocupe não, que eu vou reforçar de novo essa questão das aplicações das coisas de contorno. Vou colocar um problema que tenha momento concentrado, tá? E aí a gente volta, né, nesse ponto, né? No final você vai entender, né? E pegando esse vídeo de novo, vendo várias vezes, uma hora vai entender. A gente vai se ajudando, tá? É natural, né? É natural que fique essa dúvida, né, Kelvin? Né, Igor? Né? Vocês tiveram também lá quando fizeram elementos finitos, né? Logo da primeira, né? Vez. Depois a gente vai explicando, aí chega uma hora que vocês aplicam e acabam entendendo. Perfeito? Mas, ó, já tem condições de responder todos os exercícios da lista, já dá para se antecipar, já dá para se preparar para a prova, super tranquilo, tá, gente? Basicamente, com o que a gente deu até hoje, já tem condições de fazer todo o conjunto de atividades aí preparado lá para a disciplina. Tá? Vou finalizar aqui o vídeo para não ficar muito grande e até